Boa tarde. Boa tarde. Comecei a live de novo, porque a gente teve um problema de entradas aí de internet, de convidados, explicando novamente para que fique registrado. Esse vídeo depois ele fica registrado no IGTV e no meu canal Gisele Albano Danças. Obrigada por ter retornado, Flávia, Maria Eliene e Zilda, obrigada por terem retornado. A ideia, eu sou Gisele, professora de balé e dança do ventre, formada pela Unicamp. Dancei no Balé Nacional do Brasil com a Dolores, com a Flávia. E a ideia do Pulo do Gato foi justamente nesse período de pandemia. A gente, boa tarde, Maria, que saudade de você. A gente conheceu o trabalho dos profissionais, né? Facilitou, porque às vezes não dá tempo da gente se deslocar e de repente os profissionais se expondo, dando pra gente conhecer. E eu assistia muita live e eu falava, nossa, muita gente da dança pode contribuir, porque além do trabalho técnico, a gente tem o trabalho do pessoal, o que você aprendeu, o que você tem para passar seu, né? Então eu tive essa ideia, aí o Pulo do Gato foi associado pelo meu logo, quem fez meu logo foi o Vitor Ferreira, e o meu aluno, Leandro Massaferi, deu a ideia de eu associar alguma coisa ao logo, né? Meu logo é um gato, porque desde sempre eu sempre amei o gato. E aí eu queria um gato, e o Vitor pegou daquela novela Gata Comeu, né? E aí eu, para cada profissional, trazer, além da experiência, a sua vivência pessoal, que eu acho que é muito importante, é isso que faz um professor, o diferencial de um professor, o que ele viveu, o que ele experimentou, o que ele transformou. É o que dá pra gente trabalhar com o profissional. E eu convidei a Ju Donzelli. A Ju Donzelli foi minha professora, ela foi bailarina aqui no Brasil, do Canel Kalili. Eu convidei, ela está trabalhando na Irlanda. Ela tem muita coisa legal, a gente tem 3 lives para fazer, nós vamos fazer a coreografia voltada para o TikTok, a coreografia voltada para o Instagram. A gente vai falar da dança essencial, né? Que a gente falou que nessa pandemia o básico passou a ser o essencial, né? E vamos falar hoje da dança na Irlanda. Nós temos 3 lives com a Ju. Quem não conseguir assistir, gostar da live, quiser compartilhar, devagarzinho eu estou compartilhando no Facebook, que eu acabei esquecendo. E vamos chamar minha queridona Ju. Agora vai dar certo. A gente teve que sair e entrar, que deu um problema de internet. Agora eu acho que vai. A bolinha rodando, a bolinha rodando. Cheguei. Reiniciei tudo, mas deu certo. Eu saí, entrei e comecei de novo, não salvei aquele. Ju, que linda que você tá, que saudade de você, minha flor. Obrigada pelo convite. Como eu falei, eu acho que você tem muito a contribuir, porque não acredito que você e a Flávia se conhecem. A Flávia é meu fiel escudeiro. Eu descobri hoje, eu estava conversando com ela, porque eu postei no Stories, daí ela falou assim, e a Gi, essas flores, cor-de-rosa, né, tudo a ver com ela, aí a gente conversou e descobriu que no fim a gente tinha mais uma ponte de ligação. Pois é, a Flávia dançou comigo na companhia, quando eu entrei ela já estava, e aí ela era meu fiel escudeiro. Ela que me ensaiava, ela que falava, que me dava sugestão de roupa, ela que ficava do meu lado quando eu estava tendo meus chiliques de noiva.
Ela é fiel escudeiro, hoje ajuda a dirigir meu espetáculo. Mas, Ju, eu convidei porque eu acho que você é uma pessoa que você pensa a dança. Então, o que eu falo, eu quero que as pessoas tragam o que elas, não só a parte técnica, né, que tem que muito contribuir, mas o que elas aprenderam com a dança, né? E você teve aí um histórico que você já vai se apresentar, que você dançou aqui e foi para a Irlanda, né? Aí você vai contar pra gente como que foi e como que você teve que pensar e quais foram as adaptações. Então eu queria que você se apresentasse aí para quem está entrando. Agradeço a todos que estejam entrando. Não esqueçam, se puder divulgar, tá no meu canal, Gisele Albano Dança. Vamos lá, Ju. Gente, primeiro deixa eu mandar um beijo oficial aqui pra Flávia, porque ela fez umas luvinhas de arco-íris pra mim que eu estou apaixonada, só que elas estão aí no Brasil, eu tô doida pra ir buscar. Então só mandar aqui Coisa um salve são geral. lindas. E então, gente, eu com a dança do ventre é assim, eu dancei muito mais no Brasil do que aqui, né? Fiquei muito mais tempo aí do que aqui. E deixa eu ver como que foi, assim, mais ou menos lá pra 95 ou 96, que eu comecei a dançar dança do ventre. Que foi eu tinha uma colega do teatro, ela dançava flamenco, e ela me levou pro espetáculo da escola dela, a escola que ela fazia aula. E daí eu tô lá, assim, né, assistindo um monte de coisa linda, ballet, jazz, aquelas coisas todas, o flamenco, e de repente aparece uma bailarina de dança do ventre, linda. E daí eu lembrei de ter criança. Era um desejo antigo que eu tinha até esquecido, sabe? Aí, lógico, né? Na outra semana eu já estava matriculada. Essa bailarina era Iris Faria, foi a minha primeira professora no interior de São Paulo. E daí começou, né, esse mundo maravilhoso da dança. Mas eu só fui para São Paulo, assim, começar a fazer as coisas profissionalmente, já foi para depois de 99, entre 99 e 2000, depois que eu prestei a seleção da Casa de Chá. Então é mais ou menos isso, assim, a gênese da coisa, né? Aí eu dancei um tempo aí na Casa de Chá, fiquei até 2005, mais ou menos. Depois eu abri minha escolinha no interior, era uma escola de dança do ventre, né? Dedicada à dança do ventre, numa época que a gente não tinha muitas escolas no interior dedicadas somente à dança do ventre. Então foi um projeto, assim, hoje em dia eu vejo que foi muito corajoso. E eu fiquei com essa escola até mais ou menos foi 2009, 2010, quando eu fechei a escola para fazer uma viagem e tal, estava querendo fazer outras coisas. Então eu nem sei quantos anos que deu aí de dança sem parar, né? E depois a Irlanda veio muito depois. Eu não vim para cá para dançar, né? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, porque as pessoas, depois que eu cheguei aqui e as pessoas sabiam que eu dançava, as pessoas pediam, né? Então eu acabei dando aula, dava aula no centro cultural aqui, muito legal. Depois me levaram para festivais de arte, um monte de coisa. Mas a minha experiência do Brasil e daqui são muito diferentes, né? São duas coisas muito diferentes. Então, eu falei assim bastantão só para dar um apanhado geral, né? Mas eu sou totalmente apaixonada, né, por dança do ventre. Mesmo quando eu não estou dançando ativamente, eu estou ainda pensando a dança, tô vendo, tô ouvindo música, tô dançando de uma certa maneira, assim, como que eu posso dizer? Eu acho que depois que a gente se apaixona por uma dança, ela vira a nossa linguagem, né? Então, às vezes você tá no meio da rua, você vê alguém andando, você já pensa num passo de dança, né? Então, é uma coisa assim. Isso acontece bastante É comigo. verdade, mas Alu! a e oi Lu, minha prima também entrou. Minha Lu É que também. eu não tô te ouvindo agora, Ué, desculpa. minha Lu também. Ui, seu áudio sumiu pra mim. Ué, agora tá me ouvindo? Mas que coisa! Você ouve? Ouço Você me ouve? bem. Não tem nada aqui. Gente, eu não escuto. Outro dia meu áudio falhou aqui também com o Dan. Oh, meu Deus. Não tá ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Ou é só. Gente, eu acho que eu vou ter que sair e entrar de Então novo. sai e entra. É, Alguém tá me ouvindo? desculpa. Do pessoal que tá aí, vocês me ouvem bem?
Que pena. Estão todos me ouvindo? Alguém responde aqui se está me ouvindo? Acho que não, né? Oi? Oi? Ah, obrigada, Lu. Eu achei que ninguém estava me respondendo, agora tá vindo as respostas. E agora? Tá atrasado, né? Não sei. Eu acho que deve ser a minha internet aqui que tá muito ruim, gente. Eu não sei. Essa internet aqui, desde que eu mudei de casa, faz um ano que eu tô nesse apartamento. E a gente tem um provedor diferente. E ela ficou muito ruim, assim. A gente não tá aguentando, sabe? Mas tudo bem que a gente logo vai mudar de novo. Aí vamos ver se a gente escolhe um provedor melhor. Meu Deus do céu, essa aqui é imprevisível. Tem dia que tá uma maravilha e tem dia que fica esse horror. Eu esqueci de mostrar meu bichinho. Que coisa linda. Ai, que isso. Mas eu achei até que, porque ninguém me respondia, eu falava, alguém tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Eu achava que era eu. Agora ficou bom, de vez em quando a imagem faz assim, mas agora ficou bom, então vamos lá. É bem melhor, né? Só minha luz aqui, não sei o que pensar. E Ju, me fala uma coisa, quando você saiu do Brasil, eu sei que você não foi aí para dançar, mas de repente você te chamaram para dançar, para dar algumas aulas. E me fala se houve diferença, como que foi? Muito possivelmente você contribuiu, né, bastante com a dança do Brasil. Conta pra gente como que foi. Então, você sabe o que é engraçado? Porque aqui eu comecei a dar aula, o primeiro ano que eu estava aqui, eu estava trabalhando só com estilo tribal, com o que chamava ATS, era o American Tribal Style, e depois passou a se chamar Fat Chance Belly Dance Style. Mudou o nome ano passado, né? E eu não estava dando aula de dança do ventre, nem me apresentando com dança do ventre naquele momento. E foi interessante porque me convidaram para ir para um mini festival, porque aqui não tem eventos muito grandes, né? Então eu estava dançando nesse centro cultural e daí me convidaram para esse outro festival num outro espaço e tinha só dança do ventre. E é aí que eu fui ver a dança do ventre que tinha aqui. E eu achei assim a primeira coisa que era muito diferente da dança que a gente tem no Brasil, porque ela vem de uma tradição diferente, assim, as bailarinas que dançam, pelo menos as que eu conheci naquele primeiro ano, que estavam mais ligadas à dança do ventre, à escola de dança do ventre, elas estavam muito ligadas à escola americana de dança do ventre. Então, vindo da Suhaila Salimpour, né, era uma linguagem completamente diferente da nossa, que, pelo menos dentro do meu microcosmo, né? A gente sempre tem que lembrar que a gente vivia muito dentro da casa de chá e ali dentro se estudava muito as egípcias, as dançarinas egípcias, né? A gente tinha pouca coisa das americanas, um pouco das libanesas, eu estudei um pouco das libanesas, principalmente com a minha professora do interior, né, a Iris, antes de eu ir para São Paulo, depois eu fiquei muito mais nas egípcias. Então, eu acho que pode ser isso também, tinha uma diferença grande de escola, né, como que eu posso dizer, de técnica até, de tradição. Então, eu não sei, eu fiquei um pouco chocada no início, porque eu conheci pessoas muito bem intencionadas, mas que não tinham qualidade para dar aula, estavam dando aula. Então, até eu achei que era eu que estava sendo muito implicante, né? E sempre guardei para mim isso. Não era uma coisa que eu discutia com as pessoas aqui, porque eu achava que ia soar arrogante, né? Ia ser desagradável, porque a dança é uma coisa nova aqui, a dança do ventre, né? Ela tem muito menos idade do que no Brasil, então ela não está no mesmo desenvolvimento. E foi uma ideia que eu só fui confirmar quando a gente teve a visita da Lulu, que a Lulu veio dar um curso aqui
E daí a gente conversando, ela confirmou para mim que sim. Ela falou, não, a dança aqui é muito jovem, né? Na Europa, de maneira geral, essa dança desse, dessa tradição é uma coisa nova. Então, aí que eu falei assim, bom, então, né, já é uma segunda opinião de uma pessoa que é minha professora também, então eu senti que realmente não era uma questão de só de gosto, mas que era uma questão técnica muito clara. Então, essa foi a minha experiência, assim, no início, né? Eu fiquei meio chocada, porque, eu não sei, eu acho que eu não tinha noção do que era dança no Brasil, que era esse colosso, sabe? Eu achava que todos os lugares eram assim, né? Na minha ignorância, assim, não... Eu tinha viajado pouco para para ver dança também, ter tido pro Egito, festivais, aquelas coisas, mas não, assim, eu nunca tinha ido, como tem muitas meninas que têm experiência, né, de dançar fora profissionalmente em outros países. A minha primeira experiência foi aqui. Então, foi uma coisa bem, eu acho que é um pouco ingênua também, né? Achar que a gente já vai ver um mercado persa em É, qualquer lugar do mundo. Não vai ver. e que bom, né? E que bom, porque pelo menos, né, a gente se cobra, né? E Ju, já que você tocou no assunto, assim, me fala um pouco dessa diferença da dança das americanas e da egípcia. Eu sei que, né, é mais fácil dançar do que falar, mas me explica, em linhas gerais, para quem não sabe da diferença, fala um pouquinho disso para mim, pra gente. Então, é difícil fazer bem. Eu vou simplificar bastante da maneira como eu entendo, né? Porque senão a gente precisa de dias para discutir esse assunto. Mas eu penso, principalmente para mim, aí eu vou falar como pessoa física, né? Eu, Juliana, eu, Samia Ju, o que que eu vejo principalmente entre as americanas e as egípcias, a questão do sentimento, né? As americanas priorizam muito uma técnica impactante, uma técnica muito limpa. Às vezes são movimentos pequenos, mas que eles têm um isolamento muito maior do que o que a gente costuma ver na dança egípcia. A dança egípcia, você tem noção de estar vendo a alma da bailarina, né? E a Uhum. dança dos americanos, mesmo quando ela é muito tradicional e muito como a dessa escola que eu citei para você, né, que vem da Suhaila Salihpour, e, enfim, que é muito famosa nos Estados Unidos e também aqui, mesmo tendo essas características, eu percebo isso, assim, é o que mais me chama a atenção, a diferença, né? Uma que parece dançada com o corpo todo o tempo inteiro e com uma grande maestria, né? As coisas se conectam, pelo menos eu vejo as egípcias assim, parece um enigma, né? Não dá para entender direito, assim, ao mesmo tempo que está tudo acontecendo ali, tem essa precisão, né? Mas nas americanas eu vejo uma coisa mais. Ai, é difícil falar, gente. Desculpa se eu falar bobagem aqui, vocês me perdoem. Mas eu vejo uma coisa mais cerebral, sabe? Uma coisa mais mental. E lógico que isso não é uma opinião técnica, né? É uma opinião muito, assim, ela tem a ver muito com a percepção criativa do todo. Então é isso. Você percebe essa diferença? Não, para você rola diferente, assim, rola em outro nível. Eu percebo, percebo. Eu percebo justamente essa coisa que você falou da técnica, né? A dança, por exemplo, fugindo um pouco, a das argentinas, né? É muito mais associada a um jazz forte aqui do Brasil, né? A questão técnica e a questão de sentimento. O que eu ouvi uma vez é que nós brasileiras, né? A gente não sente, perto das egípcias, a gente não sente o que está fazendo. Eu não concordo. Eu acho que a bailarina, você está falando de todo o teu histórico, né? Eu acho que a bailarina brasileira, ela curtiu essa coisa da técnica, tanto que teve uma época que o balé até entrou muito, né? Agora o balé ficou a serviço, né? Antes ele quase que, né, pariu. E aí eu acho que a contribuição do americano foi muito bom. Só que a bailarina brasileira, ela começou a pensar nessa coisa assim da interpretação. Então, assim, é que você vê uma bailarina egípcia,
elas vivem a música, né? Elas têm aquele trabalho da música, elas vivem, porque elas é delas, né? Que nem a gente cantar no carnaval, a gente sabe que a gente está cantando e não está gesticulando a música, porque quando a gente vai dançar, ai que dor, ai porque dói aqui, né? Quando você vai dançar música brasileira, você só curte, né? Você trabalha a curtição. Então eu acho que a bailarina brasileira, ela pegou um pouco dessa super técnica, que eu acho que contribui muito, né? E pegou também essa coisa da emoção, porque se você vê, aqui todo mundo está estudando muito a língua árabe, se não está estudando, conhece um músico, né? E quer saber o que a música está falando. Então a gente começou também com esse cuidado, né? Para não entrar no lago na morte do cisne sorrindo, né? Então a gente começou com esse cuidado. Eu sinto sim, né, essa diferença. E o que eu percebo é que às vezes a dança da libanesa, ela é tão profunda que às vezes a gente fica meio que, né, opa, o que está acontecendo, né? Porque é muito código deles, da cultura deles, né? Então a gente tem que se aprofundar bastante para entender. E o legal foi essa releitura, né, que a gente está fazendo, de compreender, mas eu acho que está muito mais sério nesse sentido. Dificilmente uma bailarina dança sem pelo menos saber o que a música tá falando, não é? Verdade. E mesmo sabendo o que a música está falando, ainda tem isso que você falou, porque tem um código mais sutil, né? Por exemplo, eu percebo isso, não adianta você pegar uma boa tradução, estudar árabe, né? Demora muito, demora uma vida inteira. A gente tem que aprender coisas que uma menina egípcia, uma menina que, né, que já nasceu desde aquela tradição, ela já está ouvindo aquilo desde a barriga da mãe. Como que a gente vai fazer? Então, né, nunca vai ficar igual. E também eu acho que quando a gente dança para público leigo, de dança do ventre e não árabe, árabe é muito amplo, né? Mas vamos pegar um exemplo só. Pegar só o egípcio. Quando a gente dança para público não egípcio, que não conhece a tradição da música egípcia, os cantores, as letras, as coisas todas, também não faz sentido que você dance fazendo códigos ou falando sobre coisas que ele não conhece. Então é aí que a gente precisa dessas outras escolas de dança, que elas conseguem levar uma mensagem um pouco diferente, de repente mais ao gosto daquele público, né? A gente tem que levar isso em consideração sem descaracterizar a dança, lógico, pelo amor de Deus, né? Mas sempre com esse bom senso, né? De saber que a gente precisa entender qual é o público para o qual a gente dança, o que eles gostam de ver, e introduzir de leve, né? Você vai meio que educando esse público, igual a gente faz nas escolas, né? As próprias alunas, elas começam a te pedir mais e mais, porque elas começam a entender mais, né? Então também fica bacana. Adaptar a arte, ela é uma linguagem que tem que ser entendida pelo seu público, né? Todo artista tem que ir onde o povo está, né? Então mas eu gosto da contribuição das americanas, né? Técnica, né? Mas sentia tudo. Por isso que eu acho que a bailarina brasileira está ficando completa, né? É verdade. Eu acho. Eu sei que eu sou suspeita para falar. Olha, a gente tem bailarinas aí. Eu vou falar apenas alguns nomes. Eu vou falar um nome só, tá? Atualmente, que é uma bailarina assim que ainda me surpreende pela qualidade, por várias coisas juntas, né? Mas se você pega a Carrina, por exemplo, né? Gente, né? A qualidade do trabalho, tanto solando quanto coreografando os grupos, é uma coisa assim que é incontestável. A pessoa pode gostar ou não gostar, mas ela tem que reconhecer a qualidade. E isso, comparando com o que está se fazendo no mundo hoje, né, ainda é inegável a qualidade. Então, eu sempre falei para ela, eu falo, você é uma virtuose, né? É uma coisa assim, é uma coisa inalcançável, sabe? Eu colocaria entre as minhas
favoritas assim do mundo, né? Aquele hall de grandes bailarinas com certeza estaria, a maioria lá seriam brasileiras, né? Soraya, que é uma coisa incrível assim, é surreal, assim, você chega a ficar, você vai para outro lugar quando você vê essas grandes bailarinas se apresentando, né? Então é isso, acho que isso que você falou aí, as brasileiras estão cada vez mais Ah, fazendo uma arte linda, né? eu acho é o que você falou, né? Que você sentiu quando foi para aí. Pra gente, a gente tem o mínimo, às vezes você vai para um outro lugar e a gente tá com muito mais do que esse mínimo. E Ju, como que a Sim, a gente já dança. esteve. Oi? Desculpa. Não, eu queria falar, né, que a gente já estava nos ombros de gigantes há muito tempo, as artistas brasileiras, né? Com quem que a gente aprendeu? E daí você vai olhando assim para trás, você vai vendo por que que ficou tão boa, né? Para começar que a gente teve assim grandes professoras reunidas para criar arte. Então, aí a gente pode citar todos os nomes de novo, mas só queria dizer isso, né? A gente reconhecer que a gente chegou onde chegou. Várias contribuições de artistas muito maravilhosos. Então, a gente só aplaude, né? E graças a Deus que chegou até a gente também. E como que a dança do ventre é vista aí na Irlanda? Então, menina, a galera, assim, eles acham meio engraçado algumas coisas, porque é uma sociedade, por mais que tente não ser, né, ainda é muito, ainda tem, era uma sociedade muito religiosa até pouco tempo atrás, né, a Igreja Católica tinha uma influência muito grande nos costumes, na cultura aqui. E eles, até hoje, você tem escolas que são separadas, né? Meninas e meninos. Como que eu posso dizer? Tem, é até engraçado. Eu trouxe um livro aqui que eu ganhei de uma grande amiga, Mariluce Lima, poeta maravilhosa. Ela me deu esse livro. Essa pesquisadora aqui, Deirdre Mulroney, ó, ela observa justamente como que a dança irlandesa se desenvolveu baseado nesses. Segundo ela diz, não sou eu que estou dizendo, mas no fato de ser uma sociedade muito, não puritana, mas muito fechada, né? Muito, que não tinha, assim, a dança era considerada uma coisa sexual, né? Tipo, então a dança, ela se desenvolveu, a dança tradicional da Irlanda, o sean-nós, ele se desenvolveu muito com movimentos de pés, punhos, né? Pernas, braços, ou seja, o extremo oposto da dança do ventre, né? Que prioriza esse miolinho que a gente tem. Então, ela fala que isso é uma característica da sociedade, por isso que a dança se desenvolveu assim, ao contrário do que se pensava, né, que tivesse ligado a rituais pagãos. Tem uma outra história da Irlanda, mas ela fala, não, essa dança especificamente, ela reflete os valores da sociedade irlandesa daquele momento, né, e daí ela cita direitinho. Depois, quem quiser referência, eu mando para vocês, gente. Porque eu também não sou especialista, então eu tô aqui só reproduzindo para vocês o que eu li. Então é uma coisa que, como que a gente vai dizer? O, o, o passado, né, as influências são muito diferentes das nossas, porque a gente no Brasil, a gente teve a sorte de ter esse caldeirão multicultural, de uma certa maneira, né, por um passado triste, né, por conta da escravatura e uma série de coisas horrorosas do imperialismo, do colonialismo no Brasil, mas a gente foi muito bem, a gente recebeu influências muito ricas, de culturas ancestrais muito ricas. E a gente esquece também que nem todos os países tiveram isso. Então, principalmente as contribuições do povo negro, né? Eu acho que isso faz diferença na hora de falar sobre arte e de falar sobre sentimento, sobre essa valorização do sentimento, porque é uma coisa que a tradição europeia, né? E daí a gente fala assim, a gente foi colonizado por portugueses, e a gente teve uma grande influência dessa tradição, ela não privilegiava esse tipo de coisa. Então, isso que a gente tem no Brasil, e eu vou falar só do Brasil porque eu não conheço outros países da América do Sul, não andei por eles, né? Conheço assim só de orelhada. Eu vejo que no Brasil a gente tem essa riqueza porque a gente foi, né, se entrelaçando, essas culturas elas foram conversando, sabe? Bem ou mal, enfim, aí a gente pode discutir várias coisas sobre isso, mas eu acredito que isso é um fator determinante
pra gente dizer, como artista, né? O brasileiro como artista, ele ser intuitivo, ele ser essa genialidade do brasileiro que vem de uma coisa assim, não excessivamente mental. Eu não sei explicar, tá, gente? Não sei se vocês estão entendendo, mas eu sinto, é uma opinião muito pessoal, tá? Não tem nada de acadêmico aqui, nada de, é tudo anedótico. Mas eu Não, vejo isso. mas é esse o objetivo, né? Você trazer o seu conhecimento que você criou na tua trajetória para dividir, né? E eu acredito que sua dança deva ter sido, porque uma das coisas que me agrada muito na tua dança, muito, é que eu vejo, você fala que você não tá dançando, mas eu vejo, você posta umas coisas aí super legais, e você eu sei que você fala das bailarinas, né, que você admira, mas você é uma dança que eu olho e eu vou indo embora. Eu vejo você dançando e eu vou indo embora. Eu vou esquecendo. Então, não é uma bailarina que eu vejo e falo, ela tá fazendo um rondejão. Ah, bonito esse grand battement dela. Ah, esse cambré dela, maravilhoso. Eu não vejo isso. Eu vejo uma coisa assim. E aí uma dança que está acontecendo e quando eu vi eu estou hipnotizada, né? E você deve ter contribuído muito, porque aí quando você fala que a dança, né, irlandesa, ela tem toda... É uma cultura muito mais fechada, é uma cultura, quando você fala de sentimento, é uma cultura com um sentimento muito guardado, né? E por acaso... a Jo é uma deusa mesmo. E não o movimento. A gente vai falar uma live só sobre isso, né? Sobre o básico, porque a gente vê a dança básica em você, a estrutura básica, sem tal obsoleta, de uma forma encantadora, né? Aí você usou um termo, a gente conversando, que eu falei, eu quero usar esse termo, eu vou pegar emprestado, ela tá me autorizando, que é o seja gentil com o teu corpo, né? Vou dar continuidade nele aqui no Brasil, né? E enfim, você deve ter encantado muito. Fala um pouco pra gente o que a sua dança interior. Eu sei que você não foi aí pra dançar, mas como você disse que você deu aula, você trabalhou, você se apresentou. Você tem como falar o feedback das pessoas pela tua dança? Porque dentro aí da Irlanda, de uma cultura mais fria, uma cultura mais contida do que a nossa, eles devem ter também visto uma coisa que eles nunca viram, né? Eles gostam muito aqui do que eu percebi, que né, eu comecei falando da questão da parte mais engraçada, né, com relação aos movimentos de quadril. Movimentos muito grandes de quadril, eles ficam fascinados, mas acham meio estranho. E não é uma característica minha, então é tranquilo. Eles, pelo que eu recebi aqui de feedback, é mais de retorno, né, de como que fala. Desculpa, essa hora minha cabeça começa a virar abóbora. A gente usa muito o termo feedback. A gente usa muito o termo, que é o retorno, né? Um retorno Devolutiva, é a devolutiva. Isso. Esse tipo de coisa, assim, é mais com relação a movimentos mais fusionados, mais modernos. Eles não sacam muito algumas coisas da música árabe, porque são tradições muito diferentes. Então eu percebi isso, assim. Mas eles gostam muito, eles têm muito respeito, né, com artes de maneira geral. Então eu acho que isso é o que fascina mais. O trabalho, se ele tiver arte, eles são bastante exigentes também, né? Não tanto com a roupa, não tanto com o glamour, mas a questão assim do trabalho do artista. Isso eu consegui perceber. Inclusive em sala de aula também. Elas são bem mais exigentes com relação à postura do professor, sabe? Eu acho isso fantástico, eu acho isso bem, bem legal. É uma coisa que a gente pode aprender, né? Eu tô aprendendo, todo dia eu tô aprendendo um pouquinho. Agora faz quase 5 anos que eu tô aqui e eu ainda não consigo, lógico, né? Tudo que eu disser aqui é muito arriscado. Falar assim, a sociedade irlandesa, ou o povo irlandês, é assim, essa, não posso dizer.
Porque, né, se eu tivesse ficado pouquinho, talvez eu conseguiria reduzir. Mas depois que você fica um pouquinho mais de tempo, né, você passa de 2 ou 3 anos, você já começa a ficar confuso, porque você começa a ver as cores diferentes, né, a pluralidade. Então, eu não posso dizer exatamente como eles veem, mas com relação à minha dança, esse foi o retorno que eu recebi. Assim, que encanta muito os braços, a expressão, a poesia da dança como um todo. É o termo corretíssimo, a poesia, né? E Ju, você conseguiu influenciar as pessoas com a tua dança? Teve alguém que baseou o teu trabalho e misturou, como eu falei, nós tivemos a mistura dos americanos com os egípcios, vamos sentir mais, mas vamos usar mais técnica. Como que foi? Então, eu acho que eu não tive esse impacto todo aqui. Eu tive, assim, foi muito pouco, porque quando eu voltei mesmo com tudo, eu dei o primeiro workshop, aí rolou a pandemia. Foi março, porque eu estava trabalhando mais com tribal, né? Então, eu cheguei a fazer conexões legais. É uma coisa legal também falar sobre o tribal. Eu acho que é legal falar sobre o tribal, é legal falar sobre a eutonia agora que eu tô fazendo com a Ziza também, sobre a dança gentil, sobre eu entender esse momento do meu corpo, que ele é um momento de maturidade, né? Então, eu acredito assim que eu posso ter dado alguma pequena contribuição aqui, tanto com o estilo tribal e com o ATS, e um pouco com dança do ventre, mas principalmente relacionado ao Ballad, que foi o curso que eu dei no início da pandemia. E daí que eu tive mais, assim, que realmente as meninas, parece que tocou mais o coração delas, foi essa conexão com a música, tradição, né? Como a gente aprendeu, como a gente aprendia antigamente, a gente não fazia um movimento de dança do ventre que não tivesse conectado à música, né? É. Pelo menos a minha professora era assim. E eu lembro também da Farida Fahmy, quando ela foi para o Brasil, né? Que a Lulu levou ela para dar aqueles cursos maravilhosos para gente. E ela fez a gente sentar para ouvir e falou pra gente muito claro, assim, foi uma coisa que eu levei daquelas aulas, que é você não treinar um movimento com o estímulo errado, porque o movimento ele nem sai do jeito que ele tem que sair, né? Se você pega e coloca qualquer música, ou se você se força a ignorar um estímulo que está vindo da música, sabe? E é uma coisa que eu estou refinando também agora com a Camila, né? Que eu estou fazendo a direção artística da Camila e tá revolucionando, assim, a maneira como eu entendo a dança. Parece que tá confirmando aquilo que eu fui percebendo, sabe? Ao longo do tempo. Que realmente a gente não pode desprezar. Isso tudo que a gente recebeu, a gente não pode desprezar, gente. A importância da bailarina entender de música não é saber ritmo, não é saber nome disso, de aquilo, é você saber ouvir a música, sabe? Num primeiro estágio, ouvir muita música. E claro, né, estudar, se aprofundar, estudar com músicos, estudar com bailarinas que entendem do que estão falando, lógico, tem. Aí você vai prosseguindo, mas o primeiro, né, o contato com a música, essencial. O sentimento da música, né? O que essa música passa, né? E Ju, o que você aprendeu aqui no Brasil que você levou aí e era o seu pulo do gato? Pô, que legal, sabe? Olha, boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que daí a gente tem que falar de uma certa sensibilidade para entender o processo de cada aluna, sabe? Que é uma coisa que daí aí eu tenho que falar de novo, né? Eu falo muito da Lulu, vocês já sabem disso, que é uma coisa que eu aprendi com ela em sala de aula. A questão de, né, ter nem se compara, lógico, mas eu acho que ela me inspirou muito, sabe? No sentido de saber aguardar, saber fazer aquela correção mais tranquila, sabe? Não é aquela coisa militar, assim, apesar de ser muito técnica e muito exigente, mas de ir com calma, sabe? Conversar com cada aluno, assim, você se sente única, né? Numa sala de aula com a Lulu. Eu acho que isso é uma coisa que eu levei para mim, assim, que eu tento sempre honrar, né? Fazer a minha aluna se sentir muito especial, fazer com que ela perceba, né, o quanto ela é especial para mim e o quanto eu respeito o corpo dela, eu respeito os sentimentos dela, porque ela tá me entregando, né, com muita confiança
tá dividindo a dança dela comigo, tá me dando a chance de dançar junto com ela. Então, é um negócio assim, me emociona muito essa troca em sala de aula. Então, isso eu tento fazer aqui, que não é uma coisa muito comum. Aqui é bem, costuma ser bem mais técnico, né? O processo todo. Então, eu tento levar essa dimensão também, de fazer elas se abrirem para essa coisa. Ai, que lindo isso que você falou, Ju. Lindo. Vou levar isso para mim também. Se vamos supor que alguém saia aqui do país para ir para qualquer outro país, seja Irlanda ou outro, mas com o objetivo de trabalhar com a dança fora do país. O que você acha necessário a bailarina pensar? Vou morar na Espanha, mas eu quero levar a dança do Brasil para a Espanha, eu quero continuar dançando lá, eu quero dar aula lá. O que você acha que é interessante a bailarina pensar? Olha, a gente tem, eu vou falar baseado com as pessoas que eu conheço, né? A gente tem em todos os países bailarinas brasileiras arrasando. Por exemplo, aqui na Irlanda, a gente tem a Cida Arcanjo, que é uma bailarina que ela foi uma das primeiras aqui, ela foi a primeira brasileira a dançar assim, em restaurantes, fazer casamentos, começar a dar aula, assim, ter uma escola, tudo. E é uma pessoa de uma doçura assim impressionante. Então eu vou te falar o que eu vejo nela, que é esse sucesso, que é essa coisa que eles gostam muito, que dá muito certo. E ela é uma pessoa muito generosa também, então a gente acabou tendo um contato muito legal, a gente ficou, assim, a gente acabou criando uma amizade, né? Existe essa questão de levar uma dança alegre, sabe? E não basta ser aquele sorriso, assim, né? Artificial, não. Tem que ser uma coisa que brota de dentro. Todo o seu corpo ele tem que ter uma linguagem alegre. É uma coisa que faz muito sucesso aqui. Parece muito superficial falar um negócio desse. Você estava esperando alguma coisa muito incrível, mas que eu tenha visto é essa vibração, sabe? Essa característica, essa qualidade vibrante que a gente tem como brasileiros, né? Que eu acho que até por questões do nosso gosto também, né? Da gente, sei lá, ter nascido num país tropical e tão diverso, a gente tem, como artista, a gente tem a gente é bem apurado, sabe? Para as cores, para as coisas que brilham muito, assim. Não no sentido tanto material, mas quase que explosivo, assim. Então eu vejo as bailarinas brasileiras aqui, elas têm, as que eu vi também, a gente tem aqui pertinho, tem outras muito boas, são pessoas, para começar, né, com técnica muito boa, mas que elas têm eu não sei, um colorido diferente, sabe? Temos erguido uma coisa que eu não sei explicar ao certo. A Então eu diria cerejinha assim, do que a gente tem que bolo. confiar nisso, né? Antes de pensar nas roupas, antes de pensar em tudo, pensar por que você dança, o que você quer levar para as pessoas, né? Isso é muito importante. Olha, você fala cada coisa fantástica, por isso que sua dança transparece isso, sua dança transborda isso, né? O que você quer levar? Porque às vezes eu noto que muita gente, né? Bom, eu sou Caxias, né? Eu vim da educação do balé clássico, então a gente técnica perfeita, né? Mas é muito importante isso que você fala, né? O que você quer levar com a sua dança? Que recado que você quer passar, né? O que você quer mostrar? Eu tenho uma frase que eu falo que a gente tem que ter muita técnica para conseguir esquecer a técnica, né? É muito perfeito tudo isso que você fala, porque é o que você fala, não sei se é isso que eu queria ouvir. Não, é a tua verdade que eu queria ouvir. E quando eu vejo você dançar, nem que seja naqueles videozinhos curtinhos, né? Que eu adoro que você faz uns negócios com a mão e aparece. Me quero. A gente se diverte, né? Se já não mandei um recado pra mão, como você fez aquilo que você pôs a mão e apareceu de novo? Mas você vai falar tudo na sua live, né? Então, assim, é a verdade que aparece. Então, assim, não tá... o seu discurso, ele dialoga com o que eu vejo.
Por isso que eu te chamei. Fazia tantos anos que a gente não se via, né? Fazia tantos anos que a gente não se falava. Tanto que eu falava, você lembra de mim? Né? Como, imagina. Isso é meu, você lembra de mim? Você é doida, gente. Não, a gente ficou bastante tempo sem se falar, né? E, Ah, mas não importa. e aí isso que eu vejo, me encanta. Eu vejo a Ju que eu conheci, porque eu acho que, penso eu, muitas bailarinas no processo de se reinventar, se reatualizar, elas acabam fazendo um trabalho que eu sinto saudade da bailarina que eu conheci, né? E você já teve uma experiência nova que você foi dançar em outro país, né? Mas eu vejo a Ju que eu conheci, não perdeu, né? Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, nem parece ela, envelheceu tanto, ou remoçou tanto, ou mudou tanto que nem parece ela. Não, eu vejo a Ju, né? E aí você traz a sua verdade. E você, na sua pessoa, você é muito tranquila. Até na brincadeira que você grava com o seu filho, você mostra essa verdade. Então é uma delícia te ouvir. É claro que era isso que eu queria ouvir, né? Que bom. Aí eu fico mais relaxada ainda. Já tô super à vontade aqui, mas é muito bom. Muito É bom. esse o Saber objetivo, Ju. Eu acredito na tua dança, né? Senão eu não teria te chamado. Eu não saberia. É muito difícil estar aqui perguntando, né? Porque às vezes eu vejo, né? Umas entrevistas. Tudo bem, eu não sou entrevistadora profissional, nem quero ser, né? Eu quero fazer uma pergunta legal para atingir quem está assistindo, quem não conhece o teu trabalho, que eu indiquei, né? Então, assim, às vezes você vê, né, um entrevistador maravilhoso, indo entrevistar uma pessoa maravilhosa, Paulo Coelho, e ele faz umas perguntas que você fala, né? Então, isso é muito difícil, porque eu tenho que pensar o que você fala, digerir e devolvendo uma pergunta inteligente, às vezes até não para mim, né? Inteligente para também quem está assistindo, né? E enfim. E aí eu queria saber, então é difícil estar aqui, porque você tem que transformar o que a pessoa fala em informação para depois quererem até ouvir mais, saber mais, ou querer conhecer os profissionais que eu acredito, né? E com a sua experiência, Ju, hoje, o que você pensaria que você fala, olha, na época que eu estava aqui era assim, hoje se eu tivesse aí com essa experiência eu faria diferente, ou eu aprendi isso, ou eu tenho, o que você traz na sua bagagenzinha para dividir com a gente uma experiência que você teve que nós não tivemos, né? Tem gente que sai do país, tem gente que nem saiu. Tem gente que não teve a experiência de morar, que nem você, só de viajar. Então eu acredito que você deva. O que você faria hoje diferente se você estivesse aqui no Brasil dando aula? Do que você fez? Nossa. Olha, isso é uma ótima pergunta. Você pôs na Berlinda agora? Oi? Você pôs na Berlinda? Não, eu adorei. É porque é uma pergunta tão importante que é uma coisa que eu quero refletir. Só que tem uma coisa, olha, eu quero. Quer ver? Eu vi que a Érica tava aqui, ó. Érica, não tinha visto sua mensagem, ela me mandou coraçõezinhos lindos. A Érica é uma super amada também. Que a gente se reencontrou faz pouco tempo aqui, foi uma delícia de vê-la. Ó, a Flávia mandou várias reflexões aqui, ó, sobre o contato com a música. Penso que é o mesmo ao apreciar uma obra de arte. Está além de conhecer a história do artista que a fez e a técnica e materiais que usou. Olha, muito interessante essa reflexão aqui, Flávia, obrigada. Olha a Lu Arruda. A Lu Arruda é minha parceirona. Tenho vontade de apertá-la todos os dias. Ó, Baryshnikov dizia, primeira técnica, depois a diversão. Isso aí. A Baryshnikov é Baryshnikov, né, meu Deus do céu. Ah, mas a Donzelli é a Donzelli. Mas olha, pra mim não tá aparecendo pergunta nenhuma. Eu já aprendi a ver onde estava a pergunta, mas pra mim não tá aparecendo. Eu pus aqui no chat, porque, ó, o Omar, vamos mandar um beijo pro Omar.
O Mário, super querido, uma pessoa também que, olha, o Mário ele senta com você e ele fala as real, hein? Eu já falei isso aqui. Você quer ouvir a real, você vai lá e você conversa com ele. Ele é uma das pessoas mais sinceronas do nosso meio, que contribui muito para o nosso crescimento. Então, vamos lá. O que eu faria de diferente no Brasil? Eu acho que a primeira coisa essencial, o que aconteceu? Quando eu abri a minha escola, vou fazer aqui um momento de reflexão bem honesto com vocês. Eu tinha em mente que, por mais que as coisas se complicassem, que a vida ficasse difícil, que eu ia continuar religiosamente, quase, né, reservando um tempo para cuidar de mim como bailarina, né? Passou um ano, passou 2 anos, chegou lá pro terceiro ano, eu tava bufando. Bufando, bufando, bufando. Por quê? É tão custoso manter uma escola que às vezes a gente não tem condições de fazer os cursos. Então, eu percebi aonde que eu tinha errado ali. Eu falei, nossa, eu me envolvi tanto na parte administrativa por necessidade, porque eu queria oferecer para as alunas, né, uma estrutura legal, para que, enfim, era uma coisa sonhadora, né? Eu sou muito assim. E quando eu vi, eu não tinha mais condições de reinvestir na minha dança. E para mim, esse investir na dança não era comprar uma roupa de ateliê X, Y, Z, não era, sabe, fazer aquele workshop que eu tinha que ser vista, né? Porque hoje em dia eu fiquei sabendo que até isso tem, né? Você não vai no workshop porque você quer aprender, às vezes você vai porque todo mundo vai estar lá, então você tem que estar lá também. E você tem que estar lá, inclusive, né, com o celular na mão, tirando 1000 fotos, postando 1000 coisas. Enfim, não é nesse sentido, tá? Porque eu também sou super caxias, assim, igual você falou. Eu percebi que investir na minha bailarina era uma coisa que fazia bem, sabe, pro meu coração, para mim como o meu sentimento como artista. Eu precisava desse olhar, né? O olhar das professoras, dos professores, são as pessoas que dirigem a gente. Então eu fiquei sem direção. E foi aí que a minha dança começou a ficar muito esquisita. Eu estava muito cansada, sem a orientação de uma professora, uma figura chefe, assim, tipo sabe, como que eu posso dizer, uma estrela guia. Porque eu acho que a gente precisa disso. Você pode ter milhares de professoras, não importa. Mas existe uma, que é aquela que vai te orientar, pelo menos por um bom período de tempo, que você está na sala de aula dela toda semana, sabe? Eu acredito muito nesse processo. Enfim, eu deixei de fazer isso, né, por um ano. Foi aí que a coisa se bagunçou toda. Então, uma coisa que eu faria diferente hoje eu não abriria mão disso de jeito nenhum. Se eu tivesse que escolher entre uma coisa ou outra, eu prefiro permanecer na sala de aula como aluna, entende? Porque você só estar dando aula o tempo inteiro gente, vocês não fazem ideia, é extremamente desgastante. Muito desgastante. Pelo menos para mim, né? Vou falar, de repente pode ter alguém que tenha muita disciplina para estudar e consiga se dirigir muito bem. Não foi o meu caso, pelo menos não naquele momento. Então o negócio é meio sério, né? Um assunto assim meio mas isso aí eu faria muito diferente. Aprendi a minha lição. Precisa passar. Agora eu acho que você fala uma coisa assim que é bem verdade, né? Mas o que é comum? A dança do ventre cresceu muito, né? Antes, assim, só se falava em dança ballet, jazz, sapateado americano. A dança do ventre, temos, mas, né? E de repente ela cresceu. E como tudo que cresce, todas as pessoas entram, né? E às vezes o que você fala, os eventos, às vezes as pessoas não estão no evento porque vai ser bom para elas estão no evento porque elas precisam estar, né, postando. Ou seja, o significante passa a ter mais valor para o significado, né? E é isso que eu falo, por isso que eu tive vontade sincera de te chamar, né? Porque mesmo vendo um pouquinho da tua dança, porque você é uma pessoa que não, né, você não fica postando coisas de dança o tempo todo, você não fica, mas o pouco que eu vi nas suas redes sociais, e assim, de repente, quando eu perdi o contato com você, eu passei a ter flashes seus, né? Daqui a pouco você era mãe, daqui a pouco você não estava mais aqui,
Eu passei a ter flashes, né? Mas todos os flashes que ficaram na minha cabeça, você traz a sua essência. Por isso que eu gosto da dança, né? E às vezes, eu não vou nem falar o significante passou a ter mais valor que o significado, porque as pessoas estão vazias, as pessoas não pensam. Nos dias de hoje, a gente nem vou entrar nesse mérito, que aí cada macaco no seu galho. Às vezes a pessoa quer fazer aquilo e não sabe o que é aquilo, né? Que foi uma coisa que eu comentei até com a Shalimar, né? Alguém ganha o mercado persa fazendo tchá, tchá, tchá. No ano que vem todo mundo fazendo tchá, tchá, tchá. E não é o tchá, 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 é o que levou, né? E às vezes essa pessoa quer fazer aquilo e é o que você falou, e falta uma orientação, falta um bom professor, falta uma estrela guia, né? Que aliás, ser professor, né, não é só ensinar técnica, é inspirar, é motivar. Teve algumas lives que eu fiz com a sua coleguinha, uma pessoa que você não gosta muito, que é a Nar. Amo, aqui ó. E ela a gente falou muito como professora, né? Porque de repente a gente estava da sala de aula, né, desse espaço aqui maravilhoso, tava todo mundo assim, né, na telinha, se vendo quadradinho, né? E ela falou tanta coisa legal de ser professora, né? Ela traz uma sabedoria nata, né, disso. E de ser professora, de inspirar, de motivar. E ela é outra pessoa que me inspira, que me encanta, né? Então aquilo que eu falo da pessoa me levando, né? Então às vezes não é que a pessoa não vai lá tirar foto, não, porque ela quer fazer o que todo mundo faz, ela quer buscar aquele caminho de realização. E às vezes, né, tipo, empurra mais pra cá e vai, né? Falta uma direção é tudo, né? A gente tem que ter a humildade de saber que a gente vai estar no nosso leito de morte falando, mas você acha que eu tenho que mudar o quê? Para minha próxima vida, se eu voltar bailarina, né? É uma lição, é para a vida inteira. Dançar é um estudo para a vida inteira e mais 6 meses depois, né? Verdade. Você falou absolutamente assim, eu não tiro uma vírgula disso aí. Olha, eu tô vendo aqui, deixa eu falar uma coisa, cadê? Ai, meu Deus do céu. Ai, perdi, desculpa. Tinha um comentário aqui exatamente sobre isso na hora de passar pra mim. Pra mim não é gozado, não. Aqui no setor de perguntas não tá. Eu tava aqui no chat, aí não deu tempo de chamar uma pessoa e acabei perdendo. Sabe o que eu ia falar pra vocês também? Eu tive, assim, uma curiosidade, né? Mais ou menos em 2010, assim, quando eu engravidei, eu não conseguia ouvir música árabe, não conseguia, eu não sei, eu acho que meu filho não gosta muito de dança do ventre, porque quando eu tava grávida dele não conseguia, assim, enfim, às vezes até assistir era complicado, sabe? Me dava enjoo, assim, um negócio muito louco. E nessa época, a Lu Arruda estava lançando um livro que chama Cartas de uma Bailarina de Dança do Ventre. Não sei se você lembra desse livro. Depois eu te falo, ele tá para download até no Central Dança do Ventre. E eu fui ler esse livro só agora. E é uma coisa tão incrível, porque eu tive justamente, sabe essa coisa gostosa que a gente tem no camarim? Você falou da Nara, agora eu lembrei. De você estar conversando com uma amiga, mas uma amiga muito experiente, que sabe o que está falando. Foi a minha sensação ao ler esse livro. E a Lu Arruda estava aqui na live, então eu queria falar isso publicamente aqui e falar para vocês lerem o livro, porque depois desse aí vocês vão poder ler o que ela está lançando agora, que é o 10 anos depois, que daí ela fala justamente sobre vários assuntos que você abordou aí, Gi. E coisas assim que eu achava que eram coisas que eu meio tinha percebido meio errado, e daí se confirmaram que sim, isso está acontecendo muito no mercado. E eu estou falando tudo isso só assim para completar o raciocínio de que a gente precisa reforçar mais uma vez, por mais que a dança do ventre brasileira seja esse colosso que é essa coisa linda, a gente precisa reforçar a importância da arte, do processo artístico, né?
Não existe simplesmente aprender a dançar em 6 meses. Né? Não tem. Não existe. Quem falar isso tá mentindo. Né? Não tem nenhum chip. Mas é um processo para a vida inteira e mais Sumiu o técnica. seu áudio pra mim. De Oh, não. novo! De novo. Eu só vi você falando assim, de novo, com a boca. Será que você vai ter que sair e entrar? Ai, não ouço. Tem que sair. Aí eu saio, tá. Pra gente fazer as considerações finais aí. Isso. Olha a Flávia falando, ó, não existe dança miojo. É isso aí, Flávia, mete bronca. Senão fica aquelas coisas. Existem várias danças do ventre, mas vamos deixar bonitinho, né? Que existe uma tradição da dança do ventre que merece o nosso maior respeito, então essa aí a gente tem que estudar a vida inteira. Talvez uma dança assim mais performática as pessoas consigam ensinar em 6 meses, né? Vamos ver. Vamos ver. Gente, de qualquer forma, agradeço a colaboração de todos vocês. Agradeço a participação. Ela vai entrar para a gente fazer as considerações finais. Gozado, todo mundo ouve eu e ela, porque eu não sei por que ela não me ouve. Eu não mexo em nada aqui, nada alterou. E os comentários para mim não aparecem. Ai, agora que eu tô vendo. A Zilda falando que tava ouvindo, vocês falando que tava ouvindo e não tava aparecendo pra mim. Agora eu tô vendo. Obrigada pelos coraçõezinhos azuis. José Araújo, obrigada. Você tá melhor, querido? Obrigada. Olha quanto coraçãozinho azul, só tô vendo agora. Foi diminuindo, acho que foi ficando bravo. Será que ela tá esperando eu convidar? Deixa eu tentar ver. Acho que ela tá esperando eu convidar. Oi, minha boneca! Você tá aí, queridona? Voltamos? Voltou sua voz, tá rodando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. É algum problema aqui dos meus negócios, viu, Gi? Porque aconteceu a mesma coisa numa outra live que eu tava. Depois, quando eu fui ver a gravação, o áudio tava perfeito. Tava perfeito. Ah, que bom. Não... Que bom. Agora tá rodando. Eu não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo. Bom, Flor, eu vou já finalizando. E assim, não sei se depois você quiser falar mais alguma coisa, mas tudo isso que você tá falando, achei tão engraçado você falar, não sei se é isso que você queria ouvir. A sua fala inspira, né? Aliás, você transpira o que você fala, né? E agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade, né? Que foi bem maior que a da sua internet. Mas agradeço muito. E eu acho que é isso que a gente tem que passar. A dança, ela não tem que ser uma coisa tecnicamente perfeita. Ela é uma arte, ela tem que ter uma expressão. Ela não tem que ter uma preocupação em sobressair, e sim uma preocupação em informar, né? E você traz muito isso na sua dança. Muito, muito, muito. Ai, que lindo, Gi. Muito obrigada. Foi uma delícia ficar conversando aqui. Passou tão rápido, né? Nem senti. Passa rápido. Eu tô muito faladeira hoje. Tô muito faladeira. Eu não senti passar. Não, mas é bom, porque é esse o meu objetivo, né? É trazer o que você pensa. Quando você fala, olha, é o que eu penso. Era isso que eu queria, o que você pensa, porque eu não sei quantas pessoas que estão assistindo, as pessoas que ainda vão assistir, mas você transpira isso que você
você fala. E a dança inspira, eu acho que a gente precisa parar, principalmente esse momento tão tumultuado da vida da gente, que a gente teve que parar e repensar e reavaliar. A minha aluna fala, pequenininha, tadinha, só entrei pra dar um beijo porque eu tô na rua, não deu pra assistir. Que gracinha. Sofia. Não, e ela é pequenininha, você tem que ver. Uma coisa mais gostosa. Olha, Sofia, um beijo da Irlanda você ganhou. Vai chegar aí daqui a pouquinho. Oba, só pelo Sedex, vai chegar no mesmo dia. E assim, é isso que eu quero. Meu objetivo é assim, que as pessoas tenham vontade de assistir a live pela informação, né? Eu tô aqui, eu fico preocupada enquanto eu ouço para fazer a transcrição do que você fala para uma pergunta boa e não acabar com a sua pergunta, com a sua fala. E aí eu queria que agradeço imensamente, gente. Olha a dica que a Ju tá dando, né? Da dança vir na essência. O que você quer passar com a sua dança? Que recado você quer mandar? O que você quer dizer? O que você quer fazer as pessoas sentirem com a sua dança? Né? O seu propósito é do público para você, o seu propósito é de você para o público, né? E agora eu queria que a Ju finalizasse. Se você quer falar mais alguma coisa sobre a dança Brasil e Irlanda. Ai, Gi, primeiro, assim, agradecer novamente, né? Também a sua hora aí comigo. E agradecer o pessoal que veio comentar, que deixou aí seus coraçõezinhos. É muito bom. Gente, o que eu tenho para dizer, assim, primeira coisa eu sei que às vezes é difícil, né? Parece que o Brasil está todo desgovernado, todo maluco. É um momento triste para os artistas, muito difícil por vários motivos, não só a pandemia e tudo que a gente está vivendo. E eu acho que esse é mais um motivo para a gente acordar todo dia de manhã e falar assim: eu vou dançar e eu vou criar o que eu consigo de beleza no mundo, porque é essencial. Né? A gente pensa que não é essencial e é muito difícil, é muito custoso para o artista tentar levar alegria ou, enfim, levar um pedaço de esperança que seja, sabe? Mas vale a pena, porque o que a gente recebe é muito maior, né? É como eu fico pensando assim, às vezes, a gente não consegue. Não existe, assim, você compartilhar uma coisa com alguém sem que você receba infinitamente mais. Eu não sei explicar qual que é essa magia do universo, mas ela existe, né? Então, se você dá um sorriso, que seja um sorriso, assim, meio estranho, você recebe, assim, mais, sei lá, milhares de sorrisos. Então, é só um exemplo, né? É uma coisa que eu não sei explicar, mas que ela acontece. E eu acho que a gente é muito privilegiado. Né? É uma vida difícil ser artista, ser professor de dança e tudo mais, mas é uma coisa que está trazendo, nossa gente, está trazendo vida para muitas pessoas. Então eu acredito nessa reconstrução e eu acredito que vocês todos que estão aí vão ser cada vez mais necessários, né? A gente vai ter que se dar as mãos e cercar o mundo de amor de novo. Tá? Eu acredito que a gente vai fazer isso com a nossa dança. E se cercar de amor, né? Uhum. Sim. Alto amor, né? Sim. Ai, Ju, foi uma delícia falar com você, agradeço imenso, contribuiu muito. Depois eu sempre ouço as lives e anoto o que cada um falou de importante. E acho que um dia eu vou escrever um livro. Ai, que lindo! Nossa, esse livro vai ser demais. Essa entrevista. Eu aprendo muita coisa aqui. Agradeço muito, Jus, muito. Em breve a gente vai estar junto, acho que dá. Semana que vem é com a Flávia, a gente vai falar sobre o gênio e o perito na dança, no balé clássico. Ai, que demais. Já conversei sobre a dança do ventre, agora a gente vai falar no balé clássico. E acho que depois é com você de novo, se não me engano. Não lembro quando data, mas a gente estará aí. Gente, eu só não consigo acompanhar muitas lives aqui, porque eu durmo muito cedo. Mas eu vejo tudo gravado depois, viu? Então, eu não consigo deixar não dá pra deixar meu comentário na hora, mas eu sempre deixo depois, porque é muito gostoso. Muito bom, muito enriquecedor. Eu que agradeço. Flor, um beijo, viu? Obrigada pela sua dedicação. Obrigada a todos que estiveram aí. E olha o recado da Ju, né? Que ficou.
trazer a sua essência para a dança. A dança é de você para o público, não do público para você. Tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada, Ju. Obrigada a todos que estiveram conosco. Indiquem, inscrevam-se no meu canal e sigam o nosso trabalho, que a gente está tentando trabalhar da melhor forma possível. O que seria da gente se não fosse a dança? Tá bom? Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Boa tarde para vocês. Tchau.